Sebastião, que é um amigo mais chegado do que o irmão. Amém? Vamos ler a palavra aqui no livro de Romanos, no capítulo 14, o versículo 17. Se você tiver a sua Bíblia e quiser nos acompanhar, Romanos, no capítulo 14, versículo 17. Glória a Deus. Romanos capítulo 14, versículo 17. Ele diz assim: porquanto o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Pois quem serve a Cristo desta forma é agradável a Deus e estimado por todas as pessoas. Amém? Diga comigo assim: Senhor Jesus, nesta noite eu quero ouvir a tua voz. Fala comigo, Senhor, em nome de Jesus. Amém? Poder sentar, queridos. Eu quero trazer aqui uma palavra dentro desse tema, dessa leitura. Mas antes eu quero dizer assim: no Salmo 139, o salmista, ele escrevendo, disse: Senhor, tu me sondas e me conhece o meu deitar, o meu levantar, de longe entende os meus pensamentos, sem que haja qualquer palavra na minha boca, o Senhor sabe tudo. Quando nós chegamos aqui, o Senhor já estava. A Bíblia diz que Ele, sondando o nosso coração, Ele direciona a palavra aos nossos corações. Em Isaías 55:11, diz: assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes irá e prosperará naquilo pelo que foi designado. Por quê? Hebreus 4:12 diz assim: porque a palavra de Deus é viva, é eficaz, é mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, e penetra ao ponto de dividir alma, espírito, juntas e medula, e é apta para discernir o propósito e a intenção do coração. No versículo 13 você vai ver ali que todas as coisas estão nus e patentes diante dos olhos daquele a quem havemos de prestar conta, que é o Senhor Jesus. Quando nós lemos esse texto de Romanos, no capítulo 14, versículo 17, lendo um pouquinho atrás o contexto, nós vamos entender que Paulo estava falando a respeito de doutrinas, de denominações, de igrejas, costumes, né? Estava falando a respeito do que era a tradição no povo de Israel. Havia alguma lei ali que proibia que as pessoas comessem alguns tipos de animais, alguns tipos de situações eram proibidos. Mas quando Paulo revela isso aqui para nós, bem como Cristo se revelou de alguma forma na simplicidade, se colocando como algum alimento, ele não estava falando de coisas materiais, mas ele falava de coisas espirituais. A Bíblia vai dizer em Romanos, ou seja, 1 Coríntios 2, que o homem natural não compreende as coisas do Espírito, porque elas lhe parecem loucura. Mas o homem espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Quando a Bíblia diz no livro de João, capítulo 6, versículo 48, Jesus disse: eu sou o pão da vida. Alguém vai dizer que Jesus é uma massa de trigo misturada e colocada no forno e assado? Não. Ele não estava falando de um pão matéria. Quando ele vai dizer que ele era o sal da terra ou a luz do mundo, ele não estava falando de um pouquinho de pó branco. Ele estava falando de coisas espirituais. Nós estamos vivendo no corpo carnal, mas a nossa vida, ela é totalmente espiritual.
Quando nós somos transformados à sua imagem e à sua semelhança, não é esse corpinho bonitinho aqui que é igual a Deus, mas é aquilo que está dentro de mim. É a minha alma, é o meu espírito. Nós somos igual ao papai. Se olhar para ele, olhar para nós, ele é espírito, nós somos espírito. E se ele é espírito, nós somos espírito, nós devemos nos alimentar das coisas espirituais. É aí que vem a grande questão. No livro de Deuteronômio, capítulo 8, versículo 2, diz: lembrarás daquele grande e terrível deserto, pelo qual o Senhor teu Deus te guiou esses 40 anos, para te provar, para te humilhar, para saber o que estava no seu coração, se guardaria os mandamentos do Senhor teu Deus ou não. Te humilhou, deixou ter fome, sustentou com um maná, que nem tu e nem os teus pais conheceram, só para te dar a entender que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Quando o Senhor Deus chama Ezequiel, no capítulo 3 de Ezequiel, ele disse: filho do homem, come este rolo. O que tinha naquele rolo? As palavras, os mandamentos do Senhor. Em Jeremias capítulo 15, verso 16, ele diz: achando eu as tuas palavras, logo as comi, e elas foram para mim um gozo e uma alegria no meu coração. Quando se fala de comida, estamos falando de coisas espirituais. A Bíblia diz no livro de Salmo 119, versículo 103, qual doce são as tuas palavras ao meu paladar, é mais doce do que o mel. Quando nós falamos aqui nesse texto, nós estamos também nos referindo ao que disse Jesus em Mateus 5,6, bem-aventurados aqueles que têm fome e sede de justiça, porque eles serão saciados. Aqui nós estamos falando que o reino de Deus está imperando para quê? Para a justiça, para que a alegria, para termos a alegria no Espírito. Nós temos um mandamento do Senhor, que nós devemos ser um povo alegre. Mas pastor, nós somos o povo que mais passa tribulação, pois é aí que a Bíblia diz: alegrai-vos na tribulação, sede paciente na angústia, perseverante na oração. Filipenses 4,4, ele diz assim: alegrai-vos no Senhor, e outra vez eu vos digo, alegrai-vos. A Bíblia vai dizer em Deuteronômio capítulo 28, que o povo de Israel traria sobre ele todas as maldições, e ele ainda diz assim: porquanto não serviram ao Senhor teu Deus com alegria. A grande questão é servir a Deus com alegria. Olha o que diz o Salmo 100: celebrai com júbilo ao Senhor, todos os moradores da terra, servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com cântico. Sabei que foi Ele quem nos fez povo seu e ovelha do seu pasto. Sabe, queridos, alegrar na presença do Senhor é maravilhoso e produzir um fruto de justiça. Eu estava pensando comigo quando li esse texto sobre a grande questão do exercício da justiça, o exercício da bondade. Nós estamos vendo hoje as pessoas exercitando a injustiça, e de tanto ver a injustiça prevalecer, disse um sábio: chega o homem a ter vergonha de ser honesto. De tanta injustiça que nós estamos vendo, a gente fica imaginando até mesmo quantas pessoas que eram para pregar a paz e a justiça têm pregado aquilo que não condiz com a realidade. E nós, às vezes, temos que nos esquivar. Muitas vezes as pessoas sentem vergonha de dizer que é crente, não pelo Deus que tem, mas pelas injustiças que têm sido cometidas em nome do reino dos céus. Nós precisamos praticar aquilo que é justo, aquilo que é bom,
aquilo que é puro, aquilo que é honesto. Filipenses vai dizer no capítulo 4, no versículo 12, se tem virtude, se tem alguma coisa boa, se tem algum proveito, seja isto o seu pensamento. Porque é o nosso pensamento que vai dirigir aquilo que nós vamos alcançar. Nós estamos falando, em Tiago fala sobre a semente que você vai plantar, semeie em justiça, porque você vai colher em justiça. Eu quero que você medite nesta frase que eu vou dizer. O homem jamais pode escolher o fruto que ele colhe, mas ele pode escolher a semente que ele planta. Ninguém escolherá o fruto que vai colher, mas vai escolher a semente que vai plantar. Então hoje nós temos uma grande oportunidade de semear em justiça e em amor. Eu tenho encontrado pessoas na minha vida que me mandam mensagens agradecendo por uma palavra, por um gesto, por um abraço, por um sorriso. Eu tenho pessoas que nós ministramos. Esses dias atrás um pastor estava com um câncer na boca e ele tinha comido o osso da boca dele e me chamou para ministrar na igreja dele. E nós somos, eu e a minha esposa, passamos 3 dias fora de casa, dormindo no hotel, lá numa cidadezinha do interior. Eles estavam 40 dias de oração. E eu ia pegar os 3 últimos dias. E aquele câncer na boca dele não conseguia, você via assim do lado de fora. De repente, nós ministramos o primeiro dia, segundo dia, no terceiro dia, nós vamos orar por ele. E quando nós estávamos orando por ele, naquela mesma hora, Deus moveu na vida dele e Deus arrancou aquele câncer da vida dele. E ele me mandou uma mensagem emocionado, me mandou, está aqui no meu celular, depois eu posso mostrar para qualquer um, mandou a foto com o rosto envolto no lenço e o câncer, e me mostrou a foto sem nada, o rosto limpo, para a glória do Senhor. Esse é o Deus que nós servimos e cremos. Aquilo que você semeia, aquilo que você planta. Porque tem uma coisa que eu quero dizer para você. A Bíblia diz em Romanos capítulo 8, versículo 32, aquele que não poupou o seu próprio filho, antes o entregou por amor de nós, como não nos dará também, juntamente com ele, todas as coisas? Só que Deus não é daquele que dá o peixe, Ele nos dá a vara e nos incentiva a jogar a rede do lado direito. Se nós aprendermos o que significa semeadura e colheita, nós vamos pensar que não é apenas a questão material, física, mas em tudo. Se você dá amor, você vai colher amor. Se você dá, paz, você vai colher paz. A Bíblia diz: aquilo que vós queres que os homens vos façam, fazei vós também. Eu era diretor de um órgão do governo em Porto Velho, chamado Casa do Ancião. Chegou lá um homem e colocou o seu pai lá naquela casa do ancião. Um pai. E o homem chegou e colocou ele lá como se depositasse algo que não tinha mais serventia na vida dele. A promotora de justiça chamou o filho, falou: não, você tem a obrigação de cuidar do seu pai. E ele chegou comigo e falou assim: diretor, o meu pai nunca cuidou de nós. Só batia, espancava, abandonou a minha mãe, abandonou a gente, e foi falando tudo que o pai tinha feito. Agora eu tenho a obrigação de cuidar dele. Ou seja, no entendimento dele, nunca foi plantado, como queria agora colher. Então, às vezes, nós não semeamos em amor e não vamos colher em amor. E o amor, queridos, é tão fantástico, é de graça, é algo que é como uma fonte. Enquanto mais você tira, mais ele cresce. Sabe aquela fonte que a água vai jorrando, vai jorrando, vai jorrando. Enquanto mais o amor flui de você, mais ele fica grande.
Porque quanto mais você recebe de volta, sabe, um sorriso, uma alegria. Eu estava dizendo para minha esposa hoje, em todo canto que a gente chega, as pessoas não querem que a gente vá embora. Tem uma amiga de infância também, que quando eu era criança, morava em frente de casa, nos convidou para ir na terra dela lá, no sítio. Nós fomos lá na terra dela. Aí fez, a minha irmã Cilinha estava com nós, fez bolinho de chuva, fez broa de não sei o quê, e café, e toma leite, e vai pescar, e vai não sei o quê, e fica aqui, e tal, vamos jantar. Eu digo, eu tenho que ir embora à noite, no seu carro não tem farol, não tem farol, então fica até a noite. Aí quando nós estamos indo embora, volta domingo de novo. Queria que a gente voltasse, né, meu amor? Volta de novo. Mas por que as pessoas querem estar perto da gente? Por que as pessoas querem... Porque tem pessoas que quando vem, pixe, meu Deus, lá vem de novo. Não tem gente assim que ninguém quer estar perto. Ah, vamos fazer uma visita lá. Não vou nada, estou fora. Sabe, querido, se você precisa ser uma árvore que dê fruto e sombra. Se você estiver no meio do deserto e você correr para uma árvore, olha que alegria. E aquela árvore ter sombra e ter fruto. Pode ter certeza que os mesmos frutos que uma árvore produz, é os mesmos frutos que cairão a semente e que vai produzir outras árvores e que protegerão a árvore que deu os seus próprios frutos. É assim que funciona. Na floresta, quando alguém rompe uma clareira no meio da floresta, a semente vai caindo e as árvores vão crescendo. E as árvores pequenas que crescem protegem as árvores grandes do vento que é forte no meio da mata. E quanto mais você espalha a justiça, mais você colherá a justiça. E quanto mais você espalha a paz, mais você colherá a paz. E eu tenho um negócio que eu quero dizer para você. Por mais que às vezes nós somos leigos, mas eu tenho certeza que você sabe quando você acertou o alvo, quando você fez uma coisa boa para alguém, quando você sorriu para alguém, quando você abraçou alguém, quando você disse eu te amo para alguém. São palavras tão fortes que é capaz de romper cadeias e barreiras. Não dá para parar e resistir à força do amor. A Bíblia diz, no livro de João, capítulo 3, versículo 16, diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ele nos amou de tal forma que a Bíblia vai dizer em 1 João, capítulo 3, vede qual grande amor nos concedeu o Pai, que fôssemos chamados filho de Deus. Em Jeremias 31, versos 3, ele diz, há muito que o Senhor me apareceu dizendo, com amor eterno eu te amei, com benignidade eu te atraí, tu és meu. Olha que coisa linda, Apocalipse 1:5, diz da parte de Jesus, a fiel testemunha, o primogênito entre os mortos, aquele que nos ama. Imagine você um Deus tão poderoso, tão forte, tão grande, tão tremendo, olhar nos seus olhos nessa noite e dizer a seguinte frase, filho, eu te amo, filha, eu te amo. Só que às vezes essa frase não tem sentido, porque você ainda não conheceu a força do amor. Sabe o que é a força do amor? É você fazer pelo outro aquilo que você quer que faça por você. É você conseguir viver com uma pessoa do lado durante tantos anos e sem nome do amor. O amor tudo sofre, tudo supera, tudo, sabe, resiste, tempestade, vendaval, luta, dificuldade. O amor está ali, fazendo a cada dia mais crescer. Hoje eu estava falando com o meu neto. Eu digo assim, é tanta saudade de você que chega dói. Ele também está com saudade do senhor, vovô. Porque o amor às vezes ele dói. A saudade às vezes dói. Sabe, é tão bom você amar e ser amado. Aí eu digo, mas ninguém ama. Ama, mesmo que não consegue expressar por palavras, mas às vezes expressa por gesto,
por ações, né? Eu digo assim, eu tenho a minha esposa aqui hoje, nós temos 28 anos de casado. 28 anos de casado, né? Qual é a cola que nos une? Cristo, que é o amor. Nós somos ligados pelo amor. A gente se fala toda hora, eu te amo, eu te amo. Não, a gente demonstra a cada instante a força desse amor, que resistir tanta tempestade, né, pastor? Tanto vendaval. Ah, pastor, mas casamento de crente passa a luta. Passa a luta. Mas acabou o amor, acabou. Faz o quê? Abandona? Não, renova. Amém? Ah, mas e o carro quando acaba a gasolina? Faz o quê? Joga fora? Não, abastece de novo. É assim que funciona a lei do amor. Cada dia sendo renovado, cada dia sendo restaurado. E aí sim, queridos, vocês vão ver que a justiça semeada será a justiça colhida sobre a sua vida. Amém? O que Deus tem preparado para mim e para você é infinitamente maior do que nós possamos pensar ou imaginar. Amém? A força do amor é inexplicável. Eu estava vendo aqui, aleluias, Tiago 3,18, que diz: ora, a justiça é a colheita produzida por aqueles que semeiam a paz. Nós temos aqui o quê? Que nos esforçar para plantar a paz. E a paz, irmãos, não é um negócio tão tremendo, que eu vou te falar uma coisa para você. A contenda é tão fácil da gente espalhar, mas como espalhar a paz? Na verdade, a gente primeiro tem que ter paz, tem que estar em paz, para que você possa espalhar a paz. Eu me lembro de uma coisa que acontecia antigamente, que talvez não aconteça mais hoje. Quando as pessoas iam plantar um milho ou um arroz, primeiro separavam um arrozinho lá, passavam um produto nele lá. O milho era um negócio meio rosado, né? Passavam uma tinta nele. Não sei o que é aquela tinta, nunca perguntei o que é. Mas aquele milho, aquela tinta ali, era uma forma de conservação da paz na colheita. Amém? Então, às vezes, nós precisamos proteger algo dentro de nós. Alguns princípios nós não podemos perder. O inimigo, ele vai tentar de todas as formas roubar de mim e de você alguns princípios. Mas esses princípios, queridos, têm que ser protegidos. Nós não podemos perder a nossa fé de jeito nenhum. Não podemos perder os nossos sonhos, deixar de sonhar. Não podemos perder a nossa esperança. Saber que Cristo, Ele é o realizador de sonhos. E às vezes, Ele mesmo dá os sonhos para nós. Amém? Então, vamos aprender a semear. Quando eu estava ali sentado pensando, me veio uma palavra o seguinte: Deus, Ele criou o mundo para nós e nos deu a Bíblia para nos ensinar a andar por Ele. Eu vim de Rondônia, fui para Joinville, de Joinville fui para Florianópolis, Santa Catarina, de Santa Catarina voltei para São Paulo, de São Paulo eu voltei, cheguei em Belo Horizonte, e quando eu estava vindo de Belo Horizonte para Ipatinga, eu me perdi. Quantos anos eu ando aqui em Belo Horizonte e Ipatinga? Eu me perdi. E eu me perdi por quê? Eu fui parar lá no Rio Casca, eu acho que é o nome. Eu peguei debaixo do viaduto, ao invés de eu fazer o retorno, passei direto, fui para o Rio Casca. Quando eu cheguei lá, alguém falou: volta por aqui pelo córrego do Goiabal, não sei o quê, e vai nessa estrada aqui, você vai chegar lá em Timóteo. Pensa numa estrada boa, nova, estão fazendo ela ainda. Cheguei aqui. Mas por que eu me perdi? Está aí o segredo. Eu saí de Rondônia, Joinville, 3.500 quilômetros, até Belo Horizonte, mais 1.200.
Não me perdi em todas as cidades desconhecidas, mas de Belo Horizonte a Ipatinga eu me perdi. Por quê? Porque de Rondônia a Belo Horizonte eu estava usando o GPS. De Belo Horizonte para cá eu falei, não, aqui eu conheço a estrada, deixa comigo. E aí eu me perdi. E eu quero dizer para você nessa noite, que na nossa vida, esse é o nosso GPS. Enquanto você estiver seguindo a palavra de Deus, você não vai errar o alvo, o objetivo, o caminho. Aqui está, queridos, João 14,6, ele diz, eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ah, pastor, deixa que eu conheça, que eu vou. Não vai não, meu filho. Vai errar o caminho. Vai ter que andar uns quilômetros a mais, sem saber onde é que está. Estrada desconhecida, sem uma alma, a luz vermelha da gasolina e se esse trem acabar. Não, estão chegando, vamos chegar. Chegamos porque Deus é misericordioso. Aí, ó, quando chegou, voltamos para o caminho, GPS. Sem GPS nós não andamos mais nem para Tarumiri. Então é assim que funciona. Nós precisamos seguir o caminho que é Cristo. Ele já nos deu. Semeie a paz. Procure a paz. A Bíblia diz que quando depender de vós, tenha paz com todos. E depende de nós, queridos. Só de nós. Não temos mais que viver em guerra. A guerra é lá fora, é o mundo. O mundo está em constante batalha. Mas nós precisamos viver a paz. Eu estou aqui, tanta gente mandando mensagem, vem embora, vem para cá, estamos com saudade, precisamos de vocês. Agora, se a gente não plantasse a paz, a pessoa dá graças a Deus a gente ter vindo embora. Vai, fica por aí mesmo, bota não. Então a gente tem que semear. Não é assim que funciona? Tem que semear. Às vezes até no meio da família da gente. Nós tivemos domingo passado, né? Lá em casa, uma reunião com a família, aniversário da nossa querida irmã Penha, 72 anos, estava toda a família reunida, coisa mais linda. Hoje você reunir uma família, todo mundo é difícil, mas ali estava, né? Menos os que estão fora, aqui, no caso do Adilson, né? Que está nos Estados Unidos, mas todos que estão aqui, estavam lá, reunidos, adorando o Senhor, cantando, louvando, glorificando, comendo também. Meu irmão, comer foi o bom, né? Tinha muita comida. Ó. É assim que funciona. A paz. Você tem que ser um mensageiro de paz. Você tem que ser um semeador de paz. Eu estive uma vez num determinado lugar onde a família estava destroçada. Ninguém conversava com ninguém, ninguém perdoava ninguém, ninguém amava ninguém. E Deus então começou a usar passo a passo com um e um. De repente estava todo mundo se abraçando, chorando e a paz reinando ali. Que nós possamos ser, queridos, esse transmissor de paz. E que você possa se alegrar. Procura se alegrar. A tristeza, ela bate a alma e destrói o coração. O salmista Davi diz no Salmo 116: cordéis da morte me cercaram, angústia do inferno se apoderou de mim. Encontrei tristeza, aperto, dor. Então clamei ao Senhor. Disse: Senhor, livra a minha alma. Piedoso é o Senhor, compassivo. O Senhor ouviu a minha oração e livrou a minha alma. Então disse eu: ó minha alma, volta ao teu repouso, ao teu descanso, porque o Senhor te fez bem. Eu não sei como está a sua alma. O Salmo 42 diz: como a corça suspira pela corrente das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. Talvez a sua alma esteja sedenta, suspirando por Deus, com sede, com fome. Mateus 5,6 está dizendo: bem-aventurado aqueles que têm fome e aqueles que têm sede. Talvez você nunca alimentou a sua alma com esta palavra. E hoje Deus está dizendo para você: eu sou o pão da vida. Eu sou o alimento que você deve se alimentar. Eu acho tão bonito quando Jesus se coloca à humanidade.
Ele diz: eu sou a luz. Por que sou a luz? Porque todos têm acesso à luz. Já pensou se ao invés de Jesus dissesse assim: eu sou o pão, ele falasse: eu sou o caviar? A gente nunca ia nem ver e nem só ouvia falar. Não é assim? Nunca nem vi, só ouvi falar. Já pensou se ele dissesse: eu sou a tapioca do Nordeste? Só nordestino. Mas ele disse: não, eu sou o pão, porque o pão está na mesa de todos, do mais simples ao mais nobre. Ele diz: eu sou o caminho. Por que o caminho? Porque no caminho todos nós podemos andar. Todos andam por um caminho. Aí ele diz em João 10:9: eu sou a porta. Por que a porta? Todos nós podemos passar pela porta. Ele está dizendo: eu sou a simplicidade e você pode entrar por mim. Às vezes a gente é que quer, sabe, ficar na porta selecionando quem entra. Não, Jesus disse: entre, a porta está aberta. Amém? Qualquer um de nós temos acesso à porta. Ele está dizendo: eu estou à porta e bato. Se você abrir a porta e entrar, eu cearei contigo e você comigo. Eu entrarei, cearei contigo e você comigo. Então Jesus quer que você também entre por essa porta. Amém? Se coloque de pé nessa noite. Aleluia, Jesus. Andar em justiça, queridos. Andar em amor. Andar em retidão. Esse é o segredo. Eu quero que você feche seus olhos nesta noite. Nós vamos fazer uma oração. Aleluia, Jesus. Oh, eterno Deus. Sim, meu Pai. Senhor, eu sei que Tu me sondas e me conheces. Conheces o meu deitar, o meu levantar. De longe entende os meus pensamentos, ó Pai. Ó Deus, sem que haja qualquer palavra na minha boca, o Senhor conhece todos os meus passos, todos os meus pensamentos e desejos, Senhor, estão diante de Ti, Papai. Ó Deus, nessa noite, eu quero Te pedir que o Senhor sonde os corações da igreja, meu Pai. Sonde os corações, meu Deus, dos Teus filhos que aqui estão, Papai. Ó Deus, a Tua palavra é fiel e justa e verdadeira. E se há, meu Deus e meu Pai, uma alegria, meu Deus, a ser derramado, Senhor, que nessa noite, Deus, o Senhor derrame esta alegria, Pai. Pois há, meu Deus, uma unção aqui nesse lugar. Há algo novo, meu Deus, sendo derramado aqui nesse lugar. Ó Deus, eu acredito na Tua palavra, Senhor. Eu acredito, meu Deus, que o anjo do Senhor está acampado aqui nesse lugar. No Salmo 34:7 diz, Senhor, que o anjo do Senhor acampa em volta daqueles que o temem e os livra. Ó Deus, sim, Pai, eu creio, meu Deus. Eu creio, Senhor. Sim, Papai. Eu acredito, Deus, na Tua palavra, Senhor. Irmãos, eu quero que você olhe para dentro de você nessa noite. Porque dentro desse Salmo 116, quando eu estava ministrando aqui, falando sobre angústia, o Espírito Santo me mostra pessoas aqui nessa noite com o coração angustiado e apertado, que tem passado por umas aflições tão grandes, que muitas vezes